Boa noite, gente. Bem-vindos os visitantes, bem-vindo à igreja. Como é gostoso a gente estar junto. E hoje nós separamos um dia para a gente falar um pouquinho sobre o nosso futuro. A IBM 2020, onde nós queremos e sonhamos estar. O que a gente entende que Deus quer fazer na vida dessa igreja nos próximos anos. Você já se imaginou em 2020? 2020 só faltam 5 anos para chegar a 2020, porque o 2014 já acabou. Então, a gente vem sonhando desde o ano passado, perguntando para Deus, nós vamos planejar os próximos passos. Há 5 anos atrás, nós tomamos uma decisão de mudar, a igreja tinha 3 anos, mudamos o esquema, o sistema, o jeito, e estamos aqui hoje. E paramos para perguntar para Deus, fizemos um retiro em fevereiro. Deus, o que o Senhor quer mudar? O que o Senhor quer para os próximos anos? Juntamos a liderança, mais ou menos 200 pessoas, foram 1.442 sonhos. Aí a gente juntou isso, aglutinou, e eu quero comunicar no sentido de desafiar vocês. Eu quero que você que está chegando hoje, talvez você está chegando hoje procurando uma igreja, ou você vai dizer assim, essa é a igreja que eu quero. Ou você vai dizer, ixi, deixa eu ir embora, não é esse o meu lugar. Eu espero que seja. Talvez você já chegou aqui, está sentado, e ainda não entendeu muito bem como Deus quer te usar. Eu quero que a minha vontade de oração é que você saia nessa noite daqui com uma certeza. Eu sei onde Deus vai me usar nessa comunidade. Então, e que você saia daqui encorajado. Eu amo igreja, acho que vocês já perceberam isso. Eu amo a igreja de Jesus. De manhã eu disse, às vezes as minhas filhas me criticam, pai, você viu sua timeline do Facebook? Só tem igreja. Não tem foto da gente. Eu falei, foto da gente a gente põe em casa, a gente resolve em casa. De vez em quando eu coloco uma da família, mas o nosso negócio, a gente sonha, vive e ama a igreja de Jesus. Amo especialmente essa igreja, que é a nossa igreja, a nossa comunidade. Fiz uma pergunta para mim essa semana. Se o nosso país mudasse de tal forma tão radical, que o governo chegasse para mim e dissesse, ou você fica com a igreja ou você morre. Você fica sem a igreja, nega a sua fé em Jesus e na igreja de Jesus, ou você morre. Eu morria, mas eu não ia negar a minha fé e nem abandonar a igreja de Jesus. Se eu tivesse que escolher, ou morre ou abandono a igreja de Jesus, eu morro, mas a igreja eu não abandono. Amém, irmãos? Eu fiz essa pergunta para mim. Foi uma boa semana para a gente pensar nisso. Em vez de ficar escrevendo bobagem no Facebook, vamos pensar sobre isso. E aí, como é a igreja? O pastor Carlos Macorde, ele me disse uma vez uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse, Sidney, você lidera essa igreja como uma orquestra. E hoje está bom, a gente viu a orquestra aqui, o coro. Essa orquestra e o coro, essa igreja tem uma música. E nós estamos tocando essa música. Você é o maestro. Tem vários músicos, tem o pessoal que administra, mas uma coisa é comum a todos nós, que é a nossa música. Qual é a música que essa igreja está tocando? Vocês sabem me dizer? O nome da música é Jesus. O nome da igreja o nome da música desta igreja é Jesus. Qualquer momento e ambiente você vai ouvir falar de Jesus. Quando a gente tem um aconselhamento com uma pessoa, a gente ouve a pessoa e leva ela para Jesus e deixa ela lá. É lá que está a cura. Não é no pastor. Não é na esposa do pastor. Quando você está numa festa, a gente celebra. Quando a gente tem uma vitória, a gente atribui essa vitória a Jesus. Então, essa música, a música que a gente toca é a música de Jesus. E aí as pessoas me perguntam, pastor, até quando vai crescer? Eu quero dizer para você que o que eu vou comunicar hoje não é um plano de crescimento de igreja. Sabe, nós não estamos preocupados com o crescimento da igreja, nós estamos preocupados com a saúde da igreja. E essa igreja vai ser saudável enquanto ela tocar a música chamada Jesus. Então a pessoa me pergunta, quantos membros vai ter na nossa igreja? Quantos violinos a gente tinha aqui hoje? Tem 2, mas no musical tinha 8. E ele pode ter 20, pode ter 50, pode ter 500 violinos nessa orquestra, pode ter 800 coristas, não tem problema. O que não pode mudar é a música.
Então, a nossa música, nós não vamos mudar. Algumas características dessa música. A presença de Jesus aqui tem produzido em nós frutos na espiritualidade, na recuperação e na ação, e deu um jeito para a gente de ser. Tem um desenho que eles vão colocar aqui, eu acho que é esse, depois estão reinicializando ali o computador, mas a nossa igreja tem um jeito de ser, essa música tem algumas características. E quando a gente fala da espiritualidade dessa igreja, por exemplo, talvez essas características é que trouxeram você para cá. Eu gosto de ouvir testemunhos das pessoas quando elas chegam. O encontro de conexão é maravilhoso. Porque a pessoa fala, olha, eu estava em tal lugar, e aí eu vim visitar essa igreja, eu vim no musical, e aqui Deus mexeu comigo. Ou eu vim porque a minha filha me trouxe, eu estava procurando uma igreja e o pastor sabia o meu nome. E depois minha filha, eu contei você hoje, Laudege, que a filha falou, você estava de manhã? Não, falei da sua história, não falei o seu nome, mas agora você está aqui. A filha, eles vieram visitar, ela disse, pastor, eu fiquei aqui porque é por causa da minha filha. Que bom! Que bom que não foi por causa de mim, nem do Hugo, nem do Gilson, nem da Elô. Não foi o louvor, nem a mensagem, foi a filha. Porque a filha, ela viu que o trabalho com as crianças tinha conteúdo. Então, alguma coisa nessa igreja, Jesus trouxe, mas algum som, algum movimento, alguma característica aqui tem atraído você. A gente fez uma lista ali. Então, por exemplo, na espiritualidade, a profundidade e seriedade com que a gente leva as coisas de Deus. Não tem uma mensagem que você ouviu aqui, que você ouviu uma besteira sobre a Bíblia ou sobre Deus. Amém? E não vai ter. Se tiver, a gente corrige. Porque nós precisamos ser profundos. Amamos a Jesus, amamos a palavra dele, cremos na palavra de Jesus sem nenhuma restrição. Esta igreja tem um foco em Jesus. O foco não é o pastor, o foco não é o prédio, o foco não é a liderança, o foco é Jesus. Se alguém tem que brilhar aqui, é a luz de Jesus. Esta igreja se preocupa em ouvir Jesus. A gente não vai na tendência, não tem a onda, não tem o mercado, não tem as visões. Nós só queremos uma coisa aqui, aquilo que Jesus quer para nós. Então, o que nós vamos fazer nos próximos anos? Tudo que Jesus mandar. E algumas coisas ele sinaliza. E eu sei que ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Nós temos uma característica na música, satisfação. Aqui não é o pão de açúcar, mas é o lugar de gente feliz. Gente feliz com Jesus, gente feliz com a caminhada, gente que se deslumbra com as respostas de oração, gente que se empolga de ver os movimentos de Deus na vida de outro. Então, estamos satisfeitos em Jesus. Esta igreja, na nossa espiritualidade, temos uma coisa chamada igualdade. Uma pessoa que tem 50 anos de convertido e alguém que tem um mês de convertido, nós somos iguais, a nossa espiritualidade é igual. A espiritualidade não é medida pela quantidade de vezes que você vem num culto, a espiritualidade não é medida pela sua roupa. Eu disse de manhã, hoje, a hora que eu saía, tomei o café, a hora que eu estava entrando, eu encontro com um pastor, esse irmão foi pastor de uma outra igreja, depois ele deixou, e ele hoje é membro aqui da igreja. E eu encontrei com ele, esse irmão entrando de bermuda no culto. Eu falei, glória a Deus, um pastor de bermuda no culto. Que libertação! Eu estou de calças, para não ficar tranquilo. Mas a espiritualidade de uma igreja não pode ser medida pelo cumprimento da calça de uma pessoa. E aí o cara de bermuda, num culto, um cara que era um pastor, eu imagino quantos paradigmas ele não venceu para chegar e entrar à vontade num domingo desse de calor, na igreja, de bermuda. Somos iguais. Essa igreja valoriza a arte. A gente acredita na espiritualidade. A gente consegue promover a espiritualidade, estimular a aproximação com Deus através da arte. Então temos os musicais e vamos ter sempre. Isso vai só melhorar. Essa igreja, nós temos as celebrações encorajadoras. Muita gente me diz, olha, eu cheguei e o louvor me tocou. Que bom. Alguma coisa de Jesus precisa tocar a vida de quem chega aqui. Pode ser a recepção, pode ser o estacionamento, pode ser o louvor, pode ser o cuidado com a criança, seja o que for. São vários caminhos para que as pessoas sejam tocadas por Jesus. Celebrações encorajadoras e conteúdo na modernidade. A gente é moderno, mas nós somos ortodoxos no conteúdo, na doutrina, na palavra. Ortodoxia e contemporaneidade. Isso não pode mudar. Isso você precisa enxergar nessa comunidade.
Eu falo que eu quero que essa igreja, o conteúdo na modernidade, seja uma igreja que os nossos netos tenham prazer de frequentar. A coisa mais triste para um pastor é o filho não querer ir na igreja que o pai é pastor. Então, graças a Deus, minhas filhas estão aqui. E os genros também. E os projetos de genros também. Né, Arthur? E eu quero que os netos tenham prazer de ser desta comunidade. Vocês vão ouvir um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala de recuperação, a gente fala da leveza. Essa igreja é leve, apesar do pastor. Leveza, descomplicado, mente descomplicada. Viver já é difícil, então a nossa cabeça precisa ser descomplicada. É simples a gente entender e desdobrar a alma. Por que nós vamos ficar... só não muda de vida quem não quer. Leve nas estruturas. Nós temos a questão do cuidado de pessoas. Todas as pessoas vão ser cuidadas. Cuidar e vão ser amadas. Amar uma pessoa não significa fazer o que ela quer. Nós vamos amar as pessoas. Essa é uma frase que temos falado aqui. Vamos amar as pessoas, mas não vamos dizer que elas nos digam como elas têm que ser amadas. Tem gente que diz assim, olha, Hugo, você me ama se eu tocar piano todo domingo. Você tira a Nancy, tira o Éder, tira qualquer pianista, e eu agora sou o único pianista. Essa é a maneira de você me amar. Não, ele não vai ser amado assim. Isso é uma manipulação. Então, nós vamos amar e cuidar das pessoas. Acessibilidade. Tem acessibilidade de línguas, tem acessibilidade de lugares, mas tem acessibilidade às pessoas. Qualquer pessoa que procurar ajuda, ela vai conseguir falar com alguém nessa igreja. Esses dias eu disse para uma pessoa, você tem 6 maneiras de falar comigo. Facebook, SMS, WhatsApp, telefone, e-mail e a secretária. Então, você não fala comigo ou com outro pastor da igreja se você não quiser. E quem fala comigo no WhatsApp sabe que eu respondo, no Messenger também, no Facebook, qualquer lugar. Só, às vezes não vou responder na sua hora, mas eu respondo. Então, a gente tem... A música não mudou. O pastor era acessível com 40, com 100, com 400, com 1.000, com 2.000, e todos os pastores serão acessíveis. É a nossa música. Todas as gerações podem ser recuperadas. Nós vamos falar sobre isso também. Recuperação de crianças, de adolescentes, de adultos, de idosos. Então, vamos apoiar as pessoas. Talvez você chegou aqui por causa do Celebrando. Eu me lembro de uma pessoa que chegou na igreja, ela disse, eu cheguei porque aqui ninguém me mediu de cima e embaixo e eu não fui julgado. Nós não queremos julgar as pessoas, queremos amá-las, levá-las para Jesus e esperar que elas sejam curadas nas mãos de Jesus. Todas as classes sociais podem ser recuperadas. Essa igreja não é uma igreja para pobre e não é uma igreja para rico. Essa igreja é uma igreja para gente que pensa e quer ouvir e viver a voz de Jesus. Amém? A sua conta bancária não lhe dará privilégios, nenhum demérito e nenhum privilégio nessa igreja. Nós cremos que todos somos doentes e todos precisamos de recuperação. É assim que a gente funciona. Essa é a nossa música. O fulano mora em tal lugar, ele é amigo de tal pessoa. Que bom que você é amigo de Jesus. Para nós, você precisa ser amigo de Jesus. A nossa ação, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de funcionar, tem algumas características. A funcionalidade. Igreja precisa funcionar. Se alguém está feliz, nós celebramos. Se alguém está triste, a gente chora. Se alguém precisa de uma visita, a gente se vira e vai visitar. Se alguém está passando por uma dificuldade, a gente tenta ajudar o máximo que a gente pode em todos os aspectos. Então, a igreja precisa funcionar. Hoje de manhã foi interessante, todo mundo chegou, estava lindo, e como agora à noite, tudo bonito, arrumado. Vocês percebem o cuidado que tem? Plantas novas, o chão brilhando. É tudo muito simples, mas é tudo muito arrumado. E de manhã o pessoal chegou, estava tudo funcionando. Mas ontem à noite deu uma chuva aqui tão forte que alagou a livraria, alagou aqui dentro, entrou água na house, foi um caos. E a hora que nós chegamos, estava tudo limpo. É isso aí, a igreja precisa funcionar. A administração da igreja funciona. Não vamos ter culto porque encheu de água, então você chega pisando no barro, escorrega. Não, estava limpo, funcionando. Gente, eu amo isso. A igreja precisa funcionar. Vocês perceberam quando vocês entram, as nossas orquídeas são sempre bonitas e renovadas? Por quê? Um ambiente agradável. Enfim, simplicidade e descontração. A gente é arrumado, mas é simples.
Você não está sentado em granito, não tem ostentação nessa igreja. Simplicidade, descontração. A gente é relax. Acolhimento e abraço. Essa é a música, faz parte da música. Quanta gente tem me falado, eu gosto dessa igreja porque aqui a gente se abraça. Porque aqui a gente se conhece. Porque aqui nós vamos na casa uns dos outros. Bacia e toalha. Liderança nessa igreja é parte da nossa música, bacia e toalha. Eu quero um cargo. Olha, gente, cargo aqui chama bacia e toalha. Cargo aqui chama trabalho. A gente não tem cargo para ninguém, mas tem trabalho para todo mundo. Vocês já perceberam isso? Qualquer pessoa que quiser trabalhar aqui, pode trabalhar. Distribuímos ficha para os voluntários para o Natal. Qualquer pessoa que quiser trabalhar, orientada por Jesus, pegar uma bacia e uma toalha, pode vir. Linguagem contextualizada e clara. A gente é muito simples, o evangelho é simples e nós tentamos comunicar da maneira mais direta e objetiva possível. Equilíbrio, flexibilidade, novos paradigmas. Então, essa igreja, constantemente, ela se renova, se vocês estão percebendo isso. É 1% de novidade por semana. Você nunca tem um culto igual ao outro. Não tem um clichê, um padrão. Faz aqui. Nós não estamos fazendo nada no automático nessa igreja, graças a Deus. Nós fazemos com o coração para Jesus, o que Ele quer, como Ele quer, do jeito que as coisas precisam ser para que outras pessoas possam chegar a Jesus. Legalidade, legitimidade e transparência é uma marca da administração. Vocês sabiam que a gente tem, é interessante, igreja que tem a contabilidade conciliada com a conta bancária e a auditoria fecha todo mês, e há contas auditadas mensalmente. Já viu igreja assim, Vanilze? Essa é a primeira. Graças a Deus pela administração, porque precisa ser. A parte legal, contabilidade, documentação, tudo em ordem. Legitimidade, porque aí a gente tem legitimidade no que nós estamos fazendo. A gente não pode se atrapalhar. Você está trabalhando tanto, mexendo com gente, depois dá um escândalo. A parte da legalidade, é um escândalo nas igrejas neopentecostais hoje. E a gente está vendo, talvez você tenha saído de lá por isso, e aqui você encontrou legalidade, legitimidade e transparência. Nós temos a transparência sem a exposição. Faz parte da nossa música, nós estamos ouvindo esse som. Qualidade da equipe, graças a Deus pelos pastores e líderes que têm servido. Planejamento, organização, excelência. Agenda única e compromisso com a verdade. Aqui nós vamos falar a verdade, nós não vamos enrolar. Eu disse para uma pessoa há pouco tempo, se você quiser que a gente sente para um aconselhamento, para falar a verdade, nós vamos sentar. Se não for para falar a verdade, a gente não vai sentar. Como é que eu vou aconselhar um casal que a mulher não quer falar a verdade para o marido? E o marido não pode falar a verdade para a mulher? Não tem jeito. Faz parte da nossa música, 100% da verdade. O Bill Hybels, uma vez, ele disse assim, olha, a igreja prega a verdade, mas não vive a verdade. A hora que você vai falando a verdade, o pessoal já recua. Ou então chega no 85% de verdade, e aí a pessoa já começa a chorar. Não, para, e chorando, e aí você chora e vai embora. Não, essa igreja, nós vamos falar 100% da verdade. Essa semana eu tive uma conversa com o pastor Hugo, ele estava preparando uma reunião com os músicos, eu disse, Hugo, fale 100% da verdade. A verdade do conteúdo sem a exposição das pessoas e sem tripudiar, mas seja verdadeiro, porque a verdade não faz mal para ninguém. E a verdade sempre vai manter o ambiente do sim e o não. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então, um ambiente de verdade. Colocaram aqui, tem mais uma, liderança amiga e criatividade. Os líderes são amigos nessa igreja. Eu tenho usado essa frase. Eu não preciso tomar pantoprazol para vir na reunião da liderança. Você sabe o que é pantoprazol? Remédio para estômago. Tem reunião da liderança, toma um remedinho para dar uma acalmada. Aqui não precisa. Nós somos amigos, os líderes são amigos. A gente come um na casa do outro. E amigo não significa que a gente não discorda, que a gente não tem que debater. Amigos debatem, amigos concordam e discordam respeitosamente, chegam num comum e andam para frente. É assim que é a amizade. Amigos falam a verdade, amigos exortam, amigos repreendem, amigos amam, corrigem, acolhem. Isso é amizade. Então, a liderança dessa igreja é uma liderança de amigos. E criatividade sempre vai ter alguma novidade, porque a gente entende que a gente precisa ser criativo. Tem um versículo, eu queria ler para você uma palavra de Jesus sobre a igreja. Eu lhe digo que você é Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Você pode ler comigo em Mateus 16, 18? E eu, que você, Pedro, esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Que coisa linda, gente. Não tem governo capaz de vencer a igreja de Jesus. Amém? Vocês estão muito fracos para dar um glória a Deus nessa história. Amém, né? Não tem governo que vai... Nada e nem ninguém vai poder sufocar a igreja de Jesus. Jesus é a esperança do mundo. E a igreja de Jesus é que vai levar Jesus para o mundo. Então, o papel da igreja é extremamente importante. A política está bem aflorada para a gente nesses últimos dias. E, infelizmente, eu estava dizendo, se a igreja evangélica e os líderes evangélicos de fato se posicionassem, alguns desses líderes, quando a gente olha a igreja da mídia, aqueles pastores que estão explorando as pessoas, eles são iguais aos petroleiros. Eles são os petroleiros corruptos. Tem petroleiro bom também. Tem gente que trabalha na Petrobras e é honesto. Então, a igreja está macomunada com esse negócio. Então, Jesus é a esperança do mundo. E a igreja são os braços e as mãos de Jesus para tocar o mundo. Quem é a igreja, gente? Nós, eu e você. Então, para onde vamos? Algumas coisas... Essa é a nossa música. Você fala assim, não gosto dessa música. Você não precisa gostar, mas é a nossa música. Agora você diz, eu gosto dessa música. E eu garanto para vocês uma coisa, essa música não vai mudar. Porque se essa música mudar, eu sou o primeiro a sair daqui. Eu não quero tocar outra música. Eu não quero ficar numa igreja que não seja desse jeito, que não tenha o foco em Jesus. Se for uma igreja institucional, religiosa, eu prefiro ser dono de um restaurante. Pelo menos lá eu vou ganhar dinheiro. Vou continuar servindo pessoas. Mas uma igreja focada em Jesus, essa é a nossa música. O que muda? Algumas coisas, alguns highlights para os próximos anos. Na área da adoração, nós queremos que essa igreja tenha uma adoração, uma devoção profunda. Que essa igreja ame Jesus, se relacione com Jesus e celebre Jesus de uma maneira tão intensa que as pessoas vão ser atraídas pelo perfume da nossa adoração. Entendeu? Não é que assim, lá é um show, não. Você vai ver luzes, porque acreditamos nas artes, mas nós vamos amar Jesus cada vez mais. Não só no domingo. E a segunda-feira ela é uma extensão do nosso domingo. E aquela pessoa que senta do seu lado no trabalho, ela vai ver que tem alguma coisa diferente na sua vida, e você vai poder falar de Jesus para ela. O teu cheiro é agradável, porque o cheiro de Jesus está impregnado em você. Nós amamos Jesus, nós somos devotos a Ele. Nós nos curvamos diante dEle. Então, queremos que isso vai crescer mais. Você fala assim, puxa, mas o culto já é bom. É só o começo, não estou dizendo que está ruim. Nós vamos crescer e vamos investir mais na espiritualidade, criar condições para que você possa se aproximar de Jesus e cada vez mais celebrar a presença dEle aqui e receber dEle nesse lugar. Na área de conexão, queremos acolher pessoas, temos desafios. Hoje algumas áreas funcionam, e o Levi tem uma missão são 5 áreas, da hora que a pessoa pisou perto da igreja até a hora dela estar integrada num grupo. Temos muito para crescer e vamos investir em treinamento de pessoas. Sempre o abraço precisa ser uma marca dessa igreja. Aí você que foi abraçado, pode começar a abraçar também. Não adianta falar assim, eu quero um abraço do pastor Sidney. Eu adoro abraçar gente, não tem coisa melhor que o abraço de um gordo, né? Mas você precisa abraçar gente com a gente. Eu fiz um exercício hoje de manhã. Quantos estavam aqui há 5 anos atrás? Umas 40 pessoas. Levante a sua mão, fica com a mão levantada. Olha, 1 lá atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, continua levantada. 12, vocês já chegaram no 100. No 100, quando a gente foi para Dib Sawaia, vai juntando aí. Os 40, os 100,
Levanta e fica com a mão levantada. Isso, vocês chegaram lá também. Aqui, 2012, nos 400, quando a gente chegou aqui em 2012, quem estava nesse grupo? Isso, ó, tem aí 2 na house, 3, vai aumentando. Percebe que está aumentando? O Cira Bonian, o caso dele é bem legal, né, Ricardo? 400. Quem chegou aqui o ano passado? Gente, fica com a mão levantada, vai começando, somando. 40, 100, 400. Quem chegou o ano passado na igreja? Olha só, e quem chegou esse ano na igreja? Vocês viram quanta gente? Então Deus está somando pessoas. Obrigado. Deus está somando pessoas. Vocês foram abraçados. E você sabe que outras pessoas vão chegar? Quando nós viemos para esse lugar em 2012, aqui tem 900 lugares. Aí o pessoal assim, pastor, vamos colocar uma divisória. Nós éramos 400, tinha 900 lugares. Eu disse, não, vamos deixar. E aqui, ali, a gente olhava para aquele lado ali, era triste, porque não tinha ninguém sentado ali. Era 400 que dividia em 2 cultos, 200 e 200. Eu disse, não, gente, vamos deixar a cadeira. Deus vai trazer as pessoas. Vamos orar e buscar essas pessoas. Hoje de manhã, não tinha lugar nesse lugar. Ali estava lotado. O culto da noite, esse que você está participando, a gente tinha um grupinho. 100, 200. Hoje o número de crianças. E daqui a pouco isso aqui vai estar cheio também. E em fevereiro, se tudo der certo, nós vamos começar no 3º culto. 9, 11, 15 e 19. Para poder ter mais gente, mais espaço. Nós não temos dinheiro para alugar um outro prédio. Então nós vamos fazer mais culto. O prédio é o mesmo. Pode abrigar 1.000, 2, 5. Até 4.000 pessoas a gente consegue ficar tranquilo aqui. 4.500, 5.000 pessoas. Então, ore por isso. Pastor, você está preocupado com o crescimento da igreja? Não. Eu estou preocupado que a gente toque a mesma música e que a gente foque em Jesus. Isso eu estou preocupado. Isso eu vou trabalhar e batalhar, e a nossa equipe toda vai trabalhar para isso. Acolhimento, conexão, acolher pessoas. As pessoas estão precisando disso. Pequenos grupos. Antes de falar de pequenos grupos e a sequência, eu quero dar uma ilustração do que está na nossa cabeça. Eu vim de São José dos Campos, eu falo que eu vim da roça. Hoje estava cheio de gente de São José aqui, assim, pô, você está falando mal da nossa cidade? Não, os meus pais são da roça mesmo, nasceram na zona rural. Eu nasci em São José dos Campos, e eu tenho algumas memórias e ilustrações. Então, eu passava muito na roça e tem a bica d'água. Essa expressão é familiar para vocês? Bica d'água. Quem já viu uma bica d'água? Que bom, tem mais gente da roça, né? Então, a gente estava fazendo lá uma trilha, daqui a pouco achava uma bica d'água. Aquela água vinha geladinha. Você estava caminhando, fazendo alguma coisa no meio do mato, aí lavava o rosto, se refrescava, se nutria e continuava. Então, eu comecei a pensar nessa metáfora. Eu falei, a fonte, a água que alimenta a alma é Jesus. No domingo, a gente está falando de Jesus coletivamente. Todos nós estamos bebendo dessa fonte. Mas nós precisamos encontrar e ter, para os próximos anos, alguns caminhos, algumas bicas de água, que as pessoas encontrem a água durante a semana. 80% aqui nós não vamos conseguir nos ver essa semana. Mas qual é o caminho que tem para essa igreja para a gente tomar uma água fresca durante a semana? A água fresca é Jesus. Então, ficamos pensando em caminhos para que as pessoas possam encontrar Jesus durante a semana. E através de relacionamentos. Aí pensamos o seguinte, eu vinha falando, todo mundo precisa ter um pequeno grupo. Só que numa grande cidade, com a questão da mobilidade, está cada vez mais difícil a gente se locomover. E a vida está cada vez mais apertada. Então, nem sempre a gente vai conseguir participar de um pequeno grupo. Em alguns momentos da sua vida, você pega um projeto novo de trabalho, você sai de um pequeno grupo. Mas aonde você encontra a bica durante a semana? Então, algumas coisas que eu vou falar agora é assim, respeitando a dificuldade de mobilidade, respeitando os limites de trabalho. A maioria das pessoas acorda cedo, 5h30 da manhã, está todo mundo despertando, e dorme tarde. E a gente gasta... Hoje eu perguntei para uma pessoa, ela ajeitou a vida para ter uma boa mobilidade, e eu disse, quanto tempo você fica no trânsito? O dia que está tudo certo é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, se a sua vida der certo, deu tudo certo no dia, você gasta no mínimo 2 horas no trânsito. Aí você trabalha mais 10, 12 horas.
o Fischer 16. E aí você trabalha, e aí? E aonde você vai conseguir o grupo? Onde você encontra a bica no meio desse caminho? Trabalhando 10 horas por dia. E eu disse isso para a Kátia, falei de manhã. O que nós não queremos, gente, é que as pessoas que estão aqui e as que vão chegar vivam uma vida no automático, sabe? Você levanta de manhã, toma café, sai, vai para o trabalho, trabalha o dia inteiro, volta, chega em casa, toma banho quando dá, quando lembra, toma banho e vai dormir. E aí você ganha dinheiro. E aí você paga a escola dos filhos, o convênio médico, e aí você gasta dinheiro com viagem e restaurante, e essa é a vida. Não! Tem significado, tem coisas mais importantes. Não dá para você gastar a sua vida na sobrevivência e o pouquinho que sobra você descansar para continuar sobrevivendo. Entende isso? Então nós queremos, vamos investir muito nessa questão do cuidado das pessoas. Vamos investir muito no fortalecimento de relacionamentos. Igreja é relacionamento. Comunidades são histórias de pessoas. Uma coisa muito boa que a gente tinha do passado. A família Yashimenko cresce numa igreja. Junto com a família Ksenyuk, que cresce numa igreja. Com a família Barcelos, que cresce. E eles se relacionam. Depois os filhos começam a namorar. E assim vai acontecendo. E aí a gente se conhece de muito tempo. Nós vamos construir uma comunidade onde as pessoas encontram Jesus, a despeito do nosso contexto urbano. Mas nós vamos encontrar Jesus e beber água fresca durante a semana. Como vai ser isso? Pequenos grupos. Queremos ter pequenos grupos de diferentes tribos. Eu falei de manhã, pequeno grupo de bicho-grilo. Guilherme Ribeiro e os bicho-grilos. Não é? A comunidade de Taizê junto com o Guilherme. Eles cantam canto gregoriano no pequeno grupo e tal. Aí nós vamos ter o pequeno grupo daquelas mulheres que os maridos trabalham muito. Elas ficam com os filhos pequenos. E precisam se encontrar mulheres que vão se nutrir e compartilhar a vida, e partilhar o pão, a palavra e a oração. E nós vamos ter pequenos grupos de pessoas que já se aposentaram. Nós vamos ter pequenos grupos de tribos, mas nós vamos ter unidade na diversidade. Então, cada vez mais vai variar o tipo de pequeno grupo. E nós vamos ter conteúdo para juntar essa turma. Uma outra bica, nós queremos que as pessoas... Nós vamos criar condições para que as pessoas encontrem Jesus a cada passo da jornada e apoiar as pessoas nisso. A vida cristã é uma jornada, é uma caminhada. Então, a cada passo você encontra uma bica para tomar água. Uma delas é o permanecer. 100% dessa igreja entendendo o que é permanecer, entendendo que Jesus é suficiente, entendendo que Ele é tudo que nós precisamos. Cantamos aqui hoje. Vamos ter uma escola da vida para falar sobre os temas de famílias. Os pais estão ficando enlouquecidos para a criação dos filhos. Crianças, adolescentes. O que a gente faz com eles? Vamos preparar para isso. Escola da vida. Como que nós cuidamos da população idosa, que vai aumentar cada vez mais? Todos nós somos envelhecentes. Aconselhamento. Um sonho, uma visão que a gente tem é o seguinte: toda pessoa que precisar de algum apoio e pensar em um lugar, ela vai poder vir aqui que nós vamos atendê-la. Então vamos começar a trabalhar para isso, treinamento de líderes conselheiros, para termos um centro de aconselhamento, e esse centro de aconselhamento ser a porta de entrada para uma clínica de saúde holística, mental, emocional e espiritual. Eu tenho conversado com a Kátia, eu falo, Kátia, eu não sei se as pessoas estão mais doentes agora ou a gente está sabendo de mais coisas, mas está todo mundo, parece que o mundo está em colapso. Vocês já ouviram falar em transtorno do déficit opositor? Em janeiro nós vamos fazer, janeiro e começo de fevereiro, uma série nas terças terapêuticas, várias patologias. Transtorno do déficit opositor. Eu assisti uma palestra recentemente no Mackenzie, 16% das crianças e adolescentes têm esse transtorno. Eles são contra tudo, eles entram em rebeldia, é uma confusão. A principal causa é o estresse que eles enfrentam e a ausência dos pais e mães na vida deles. 16% das crianças e adolescentes têm um transtorno
do déficit opositor. É uma doença nova. Queremos apoiar. Mas não adianta, eu falo para uma pessoa, você está com um problema emocional, não adianta fazer oração. Tem que tratar a emoção e fazer a oração. Se você está com um problema espiritual, não adianta você fazer terapia. Se o seu problema é espiritual, tem que ir para Jesus. Terapeuta não dá jeito, pastor não dá jeito, Jesus dá jeito. Então, imagina, gente, o sonho e o projeto é esse, o pastor Marcos Gladstone vai coordenar isso. Das 9 às 21, você ligou, vai ter sempre um conselheiro de plantão, presencial, você vai poder ser atendido. Das 21 às 9, virtual. Aconselhamento por Skype, atendimento telefônico. É um centro de aconselhamento para atender e dar suporte para as pessoas. Capacitação de pessoas, coaching profissional, ampliar o desenvolvimento de conteúdo, treinamentos. Tivemos um pequeno grupo muito interessante, era um executivo mais avançado na carreira, conversando e apoiando jovens executivos iniciantes. Passaram um ano. Então, o Fernando tem essa missão. Se Deus quiser, a partir de abril, 1º de abril, e não é mentira, então vai ser 2 de abril, o pastor Fernando deixa o banco e vai ficar tempo integral com a gente, coordenando toda essa área. Estamos falando também, junto, a outra bica da semana é o Celebrando a Recuperação, água fresca, para desdobrar a alma. Tem gente que pensa que celebrando é para bebum, adicto, ou quem tem problema. Sabe quem tem problema? Todo mundo. Sabe quem precisa se conhecer? O Celebrando é excelente para a gente se conhecer, né? Sabe quem precisa se conhecer? Todo mundo. Então nós vamos investir no Celebrando, mas também vamos investir, já vamos começar agora, 2015, Celebrando para adolescentes. Os adolescentes, nós vamos começar a tratar essa galera agora. Porque se os adolescentes se conhecem, se cuidam, têm uma boa orientação e desdobram a alma, a gente vai ter jovens melhores, adultos melhores. E no outro ano nós vamos começar o Celebrando para crianças. Não é babysitter enquanto o pai fica aqui, não. Vamos ter cuidado mesmo para a criança. Uma criança entender que ela é pecadora e que tem as dobras da alma. Mas criança tem alma dobrada? Tem. Só dela ver as maluquices dos pais, ela já fica com a alma dobrada. Então vamos cuidar das crianças. Deu para você perceber quantas bicas de água, pequeno grupo, formação espiritual, o aconselhamento, o Celebrando, o coaching, o desenvolvimento de pessoas. Uma igreja comprometida em apoiar pessoas. Também vamos repartir. Isso tudo, não adianta a gente só receber. Nós vamos repartir. Temos 20 projetos hoje, mas queremos enviar mais pessoas. Eu ouvi de um pastor que dirige uma missão. Ele falou que ele quer ter um problema. Ele gostaria de ter 1.500 jovens para enviar para os campos. 1.500 jovens profissionais, diferentes profissões, para algum lugar do mundo. E nós queremos fazer parte disso. Vamos estabelecer outras parcerias, vamos mobilizar e evangelizar a nossa região e mobilizar recursos humanos e financeiros. Eu creio que Deus vai dar muito recurso para as pessoas e as pessoas vão dar muito recurso para a obra missionária. A gente vai poder sustentar muita gente. Nós vamos ter outros Ricardos e Helenas saindo daqui. Não precisa ir para um barco, mas pode ir para um lugar onde Jesus quiser mandar você. Já tem o Rômulo e a Raquel, se apresentaram hoje cedo. Então, se você é jovem, profissional, quer ir para um campo missionário, vamos apoiar você nisso. Crianças e adolescentes, formar uma geração que conhece Jesus, não só conhece Jesus, nós não queremos informar as crianças e os adolescentes, mas queremos que eles vivam Jesus. Foi aqui que eu citei o exemplo da Ana Laura, filha da Laudege, que ela disse, filha, o que você pintou na igreja hoje? Não, mãe, Samuel e tal. Ela começou a contar a história. Ela começou a falar do personagem, levou uma atividade para eles fazerem em casa. É isso mesmo, família fazendo junto, aprendendo de Jesus e vivendo Jesus. Eu contei de um cara que é novo, convertido, ele disse, pastor, agora eu sou crente. Ele era assim, um cara que cada 10 palavras que ele falava, 11 eram palavrões. E agora eu sou crente, está falando só 5. E ele vai crescendo. É um barato ver isso. Uma pessoa que falava 11 palavrões em 10, agora fala só 5. Porque ele é crente. Daqui a pouco ele não vai falar mais nenhuma. Se alguém está em Cristo,
é nova criatura, as coisas velhas já passaram. O cara vai parando de falar palavrão e ele muda o vocabulário, muda a mente, muda tudo. E ele diz, agora eu sou crente, eu não consigo mais, eu vou pensar antes de xingar a pessoa no trânsito. Que bom que ele é crente, graças a Deus por isso. Mas uma geração de crianças, adolescentes, os jovens e adultos, vamos apoiar jovens no seu início de casamento. Nós já temos feito isso de um modo pequeno. Esse ano fizemos um pequeno grupo com todos os casamentos que fizemos esse ano. E alguns casais em início de casamento. Para apoiar os casais nos seus primeiros anos. Os primeiros momentos. A lua de mel passa e, graças a Deus, queremos cuidar disso. Famílias fortes, bem constituídas, desde o início da sua formação. Casais que caminham juntos na fé e na família. Os idosos, temos falado pouco sobre idosos, vamos falar mais. Queremos que essa igreja seja uma terra onde os idosos, as pessoas mais velhas, possam celebrar os frutos da maturidade. O que a Bíblia nos diz? Que na velhice ainda darão frutos. A vida começa aos 50. Então eu brinquei, o Macorde é um adolescente, ele tem 65. Eu estou para nascer. E você, Fernando, está na gestação. Não é? Então vamos... Quantos idosos não estão hoje aqui porque não tiveram quem fosse buscá-los? Você já imaginou isso? Tem muito idoso na casa porque não tinha quem trouxesse. Certa vez, eu trabalhava numa igreja e era um barato. Um dos trabalhos que eu fui fazer foi minha segunda igreja. Eu tinha um trabalho com a terceira idade, toda quinta-feira à tarde. Era mais ou menos umas 100 pessoas. E eu saía cheirando pó de arroz, toque de amor. O que eu ganhava de abraço. E eu amava abraçar aquelas irmãs. E uma delas disse assim, pastor, o único abraço que eu ganho na semana é quando eu venho aqui, porque eu moro sozinha. Meus filhos estão longe. A Neuma, que lida com idosos, sabe bem disso. Então, afetividade, mobilidade, acessibilidade, cuidado, integração. Cuidando, vindo, estando, vivendo com os idosos. Uma gestão administrativa. Nós já temos uma boa gestão, mas vamos melhorar ainda mais nisso. Administrar os recursos com legalidade, legitimidade, vários processos. O Luzimar tem a missão de organizar nos próximos anos, para que essa igreja, você tenha certeza que cada centavo que é doado nessa igreja é bem empregado, é bem administrado. A gente não brinca com coisa séria. Não brincamos com nada. Tudo nessa igreja é sério. Nosso esforço é para não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, queremos levar as coisas na seriedade. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Ainda tem a comunicação. Tem mais, depois falar um pouco sobre a comunicação. Nós queremos usar todas as mídias, virtuais, impressas, online, todo jeito, para comunicar o Evangelho. Daqui a algumas semanas, já está pronto, só está aguardando agora a validação na loja na App Store, que é um aplicativo para iPhone, iPad, Android, tanto Apple como Android. Então você vai ter toda a mídia da igreja na palma da mão, no seu telefone. Culto de domingo, as revistas, o Bom Dia, a interação, os eventos, as inscrições, um aplicativo, uma ferramenta desenvolvida por uma empresa americana que, graças a Deus, a gente teve acesso. E é isso aí, usar a tecnologia e você poder baixar no seu celular e acompanhar a vida da igreja. Você está viajando, pega o celular, acessa, culto online e vê o culto. Que coisa linda, a revista do mês, o Bom Dia todo dia. Você não precisa, acessei o e-mail, não, acessou o celular, ligou lá, bom dia, você já está vendo, já está compartilhando. Ferramentas tecnológicas a serviço do reino. Talvez você fale assim, puxa, eu não tenho nada a ver com criança, nem com adoração, não canto, mas você gosta e trabalha com tecnologia, pode procurar a gente. Trabalha com comunicação, pode procurar a gente. Nós vamos integrar essas pessoas. Nós temos um vídeo, eu quero que você assista esse vídeo. E depois, assistindo o vídeo, eu queria que você fizesse uma pergunta enquanto você assiste o vídeo. A música não vai mudar, a orquestra pode crescer, mas uma coisa que eu quero que você pergunte é perguntar para Jesus se Ele quer que você faça parte disso.
e como Ele quer te usar. Eu gostaria que todos ficassem aqui, mas você precisa perguntar para Jesus. E se você ficar aqui, como Ele quer te usar? Você já imaginou isso? Que Jesus quer usar a sua vida em alguma parte desse processo? De tudo que você está vendo aqui? Então assiste esse vídeo e durante esse vídeo faz essa pergunta: Jesus, o que eu posso fazer neste lugar? O Senhor me quer aqui, o que eu posso fazer aqui? Vamos assistir esse vídeo. Vamos juntos? Eu queria que você agora, você vai conversar com quem está do seu lado e você vai contar para ela o que Jesus está falando para você. E aí ela vai contar para você e vocês vão orar por isso. Nós vamos entregar
as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos para Jesus, tá bom? Então você pode conversar um pouco com quem está do seu lado aí atrás, pode virar, pode se mexer. O que Jesus está, quando você ouve isso, o que Jesus está dizendo para você? E como Ele quer te usar nisso? Conta para alguém, conta e já ora por essa pessoa.